Cumprimenta minhas amadas irmãs e minhas amigas com bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus pela graça e misericórdia que Ele tem para conosco. Minhas irmãs, espero que todas estejam bem, aqui estamos bem, graças a Deus. Tudo vai muito bem por aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todas um ótimo feriado, assim para com todas no Brasil, aqui em Portugal. Ótimo dia de feriado a cada uma de vocês. Minhas irmãs, hoje vamos estar falando um pouco sobre as filhas de Zelofeade. Vamos estar aprendendo um pouco sobre elas, o que elas nos ensinam, o que elas nos passam. Então, minhas irmãs, vamos estar lendo no livro de Números, no capítulo 27, do versículo 1 ao 11. Amém? Tem como epígrafo as leis da herança. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos filhos dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que congregavam contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os filhos de seu pai, entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a herança ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da família, para que possua isto aos filhos de Israel. Será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Glórias damos por essa palavra do Senhor. Como vemos aqui no texto, as filhas de Zelofeade, mulheres que se posicionaram em meio a um tempo em que as mulheres não tinham voz em questão de herança, mas elas se levantaram e mudaram a história. E elas não mudaram somente a história delas, elas mudaram a história de um povo. E por essa mudança que houve, por essa mudança de lei que o nosso Senhor Deus fez, por amor a elas, em relação a elas, porque Deus disse que elas tinham razão. Era justo que elas recebessem a herança do seu pai. Então, minhas irmãs, por motivo delas, milhares e milhares de mulheres nesse mundo, até nós, o dia de hoje, as leis foi mudada pelo nosso Deus. E assim hoje podemos ser herdeiras, herdar do nosso Pai terreno. Sabemos que somos herdeira do nosso Deus, vamos ser herdeira do céu, por nosso Deus é dono do ouro e da prata. Por ele somos herdeiras através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário por amor de nós. Assim passamos a sermos filhos de Deus. Aquele que aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador, de criatura passa a ser filho de Deus. Então, minhas irmãs, vemos o nome dessas moças. Eu fiz uma anotação aqui. O nome da primeira é Macla, significado confiança.
E sabemos que elas só buscaram ajuda, foram diante de Moisés, o porquê elas tinham confiança em Deus. Porque se nós não temos confiança em Deus nós não buscamos. Então, minhas irmãs, a segunda, Ogla, equilíbrio, o significado do seu nome. Sabemos que por nós mesmas não temos equilíbrio, porque nós somos falhos, somos carnais. Podemos sim percorrer anos e anos e anos de nossa vida, mas estamos caminhando errante. Passamos só a ter equilíbrio na nossa vida espiritual quando nós entregarmos a Deus. E a terceira, chamada Milca, significado autoridade, porque ela sabia que a autoridade vinha do Pai, que ela era herdeira em primeiro lugar do Pai Celestial. Então, minhas irmãs, e nós como mulheres, nós devemos nos posicionar e termos autoridade. Não é termos autoridade sobre nossos maridos, porque os nossos maridos são a maior autoridade dentro de nossa casa. Porque eles são o sacerdote do lar. Mas sabemos que pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós todos nos tornamos sacerdotes. Sacerdotes da nossa vida espiritual. Porque antes de Jesus, todas as pessoas dependiam de um sacerdote para buscar a Deus. Mas a partir do momento que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário por amor de cada um de nós nos tornamos sacerdócio real. Nós podemos buscar a Deus independente de cada um de nós. Então, não precisamos mais de sacerdote para buscar a Deus. Buscamos a Deus sozinhos. No secreto do nosso quarto, sabemos que o lugar mais importante que temos de buscar a Deus é o nosso quarto. É um quarto de guerra. Ali onde buscarmos a Deus, ali o céu se move. Ali uma luta terrível espiritual contra as setas do maligno. Então, minhas irmãs, e temos que ter autoridade em muitas questões. Temos que ter autoridade sobre a vida dos nossos filhos também. Então, a quarta é Tirsa, o significado prazer. E sabemos muito bem que quando nós estamos buscando a Deus, adorando a Deus, Deus tem prazer em nós. Ele vê lá dos céus e tem prazer de ver as suas filhas entregando toda a confiança a Ele, toda a esperança a Ele. E a quinta é Noá, significado trabalho. Sabemos que quem adora, Deus trabalha por ele. Deus trabalha em todas as questões. Sabemos que o nosso Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que ele deu o sol para o bom e para o ruim, para o justo e para o injusto, a chuva também. Mas sabemos que o céu só vai ser para o justo. Então, temos que buscar todos os dias nos aproximar de Deus, buscar transformação e mudança. Então, minhas irmãs, o que vamos aprender nesse momento um pouco sobre essas jovens? Que elas transformaram a dor delas em atitude. O pai delas morreu e a herança seria perdida, mas elas não aceitaram o prejuízo. Foram buscar justiça. E sabemos que quando nós buscarmos justiça, que é verdadeiramente justiça, Deus faz justiça por nós. Então não nos devemos nos calar perante uma injustiça que sabemos que estamos corretos. A dor pode ser o lugar onde Deus gera posicionamento, porque Deus quer que nós clamamos a Ele. Deus está lá dos céus, constantemente nos vendo, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas nós temos que clamar a Deus, buscar a Deus, bater até a porta abrir. Não bater uma, duas vezes e desistir, achando que não vai abrir. Porque se estamos buscando, clamando, um dia essa porta se abre.
Como está em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E sabemos, minhas irmãs, que tudo que está na Bíblia é verdadeiramente. Então, vamos buscar, clamar, que Deus vai responder para nós um dia. Sabemos que é no tempo de Deus, porque 1000 anos para nós é um dia para Deus, e um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos para nós. Sempre é vice-versa, mas muitas vezes nós estamos buscando de manhã e queremos nossa resposta à tarde. Sabemos que não é assim que funciona. Claro que nós sabemos que o nosso Deus também é o Deus de já, é o Deus de repente. Mas tudo Ele vê, tudo Ele sabe, o momento certo que a pessoa necessita. Então, minhas irmãs, vemos que essas jovens, elas se posicionaram, elas foram diante de Moisés, do sacerdote e toda a congregação. E sabemos que posicionamento gera resposta dos céus. A partir do momento que você se posiciona, você clama, o céu se move. Incomode os céus com seus pedidos, com seu clamor, minhas irmãs, que vocês vão ver que o céu se move a respeito de vocês. E muitas vezes quem se cala perde a oportunidade. Temos que nos levantar pela fé, que Deus pode agir por nós, porque também nada sem fé adianta, porque obras sem fé é obras mortas. Então temos que ter fé em tudo que iremos fazer. Nos ponhamos a fé diante de nós, fé em Deus, aquela certeza que vai se realizar. Que elas tocaram o coração de Deus diante de uma causa justa. Moisés levou a causa das jovens até Deus, e Deus respondeu. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Deus vê. Deus, quando a causa nossa é justa, como estamos sendo injustificados pelos homens, e Deus vê lá dos céus, porque nós não podemos enganar Deus, nós queremos comprar Deus. Deus está vendo, se a nossa causa é justa e está sendo injustificada pelos homens, Deus entra em ação para conosco. Deus vê, Deus ouve, Deus luta por nós por aquilo que é correto. Então, minhas irmãs, sabemos que o nosso Deus está sempre do nosso lado quando estamos fazendo as coisas corretas. E o posicionamento delas abriu o caminho para outros também. Porque com essa reação que elas tiveram, com esse levantamento que elas tiveram, com esse posicionamento, a herança do pai delas veio para elas. Mas ali abriu um caminho, porque Deus mudou as leis, abriu um caminho para um povo. E dentro disso, milhares e milhares de mulheres hoje podem dizer que são herdeiras de seus pais aqui na terra. Muitas vezes você, irmã, vai dizer assim, mas herdeira de quê? Se meu pai nunca me ajudou em nada. Se meu pai nunca nem trabalhou para me dar um prato de comida. Minha irmã, o que é aqui da terra vai se ficar? Vai ficar tudo aqui. Começando a palavra de Deus que nós não é para juntarmos tesouro aqui na terra. Porque aqui a ferrugem, a traça come tudo, consome tudo. Nós temos que estar buscando em Deus, se nós buscarmos no herdeiro, no nosso Pai Todo-Poderoso, buscarmos e sermos herdeira dele, ali no céu nada vai se consumir. Ali o nosso galardão está reservado para conosco. Então, minhas irmãs, e elas não mudaram só a história delas, elas mudaram a história de muitas famílias em relação a isso. E sabemos que o nosso posicionamento pode mudar gerações e gerações, abençoar eles, porque nós sabemos que a nossa relação, a nossa geração vai receber a herança de nós, sendo a herança boa ou a herança ruim. Porque a herança dos pais vem sobre os filhos, dos filhos vem sobre os netos, e assim excessivamente se vai indo. Nunca vem dos filhos para os pais. Por isso que nós temos que buscarmos sempre estar fazendo
o máximo possível corretos. Sabemos que somos errantes, somos falhos, mas buscaremos sermos justos, porque nós somos o espelho de nossos filhos, assim como os nossos netos são o espelho dos nossos filhos. E assim vai indo, e sabemos que a maldição e a bênção passa de geração em geração. Então nós temos que sempre estar pensando o que iremos fazer para deixar de legado aos nossos filhos. Se fazemos a maldade, vai ficar a maldade refletida neles. O que nós fazemos aqui se paga ali. Então, minhas irmãs, que isso fique como um alerta para nós, porque o pai delas, por mais que ele não era daquele grupo que se rebelou contra Deus, que fizeram o bezerro de ouro, que adoraram o bezerro de ouro, aquele grupo que foi lá quando Deus, Josué enviou aquele grupo para passar lá para aquela terra lá, que foi 12 tribos, 12 homens. O pai dela não estava em meio a essa rebelião, mas ele morreu no pecado. E sabendo que ele morreu no pecado, ele morreu sem salvação. E mesmo assim vemos, porque elas tiveram posicionamento, não importando que seu pai morreu no pecado, mas a partir do momento que elas tiveram posicionamento de buscar a Deus, é diferente. Por mais que aquele tempo, como eu já tenho dito, para nós chegarmos a Deus, tínhamos que chegar por um sacerdote, que no caso ali elas se chegavam a Deus por Moisés. Mas hoje é diferente. Você pode ter vindo numa família falida, sendo o que for, mas se você tomar posicionamento, você pode ser transformada. De bastarda, você pode ser herdeira de Deus. Porque sabemos que Deus amou tanto o mundo que ele entregou o seu único filho a morrer lá naquela cruz, aquele calvário por amor de nós, para que nós podemos ter salvação. E a salvação é gratuita, a salvação é pela graça, é somente nós querermos buscar. Então, minhas irmãs, que isso nos fique de exemplo. Tudo que nós fazemos aqui, logo na frente vai se refletir. Então, que nós fica também como aprendizado, que a fé nossa rompe barreiras, coragem muda a história, Deus honra quem se posiciona. Isso é muito maravilhoso, porque sabemos que o nosso Deus honra mesmo o posicionamento. Minhas irmãs, talvez exista alguma área de sua vida que parece ser perdida, mas Deus está chamando vocês para se levantar, reivindicar aquilo que Ele prometeu. Se Deus te fez promessa, porque nós sabemos que quando Deus fala, Deus usa pessoas para falar com nós. Temos que crer, porque Deus fala conosco ainda. Deus fala conosco através de profetas, Deus fala conosco através de pregadores, Deus fala conosco principalmente através da palavra dele. Então, minhas irmãs, que isso nos fique como uma lição, vamos guardar dentro do nosso coração, que nós somos herdeiras de Deus. Se nós não herdamos nada aqui na terra dos nossos pais terrenos, mas sabemos que vamos herdar do dono do universo, do dono do mundo, que é o dono do ouro e da prata. Melhor coisa não há a não sermos herdeiras de Deus. E também, minhas irmãs, eu digo, quem se posiciona diante de Deus não sai da presença dele sem resposta. Que essa palavra fique no coração de vocês. Agradeço minha oportunidade por esse momento. Aqui peço a Deus que Deus derrame bênção, proteção sobre a vida de cada uma de vocês.
que Ele esteja derramando o sangue de Jesus sobre vossas cabeças, sobre vossas vestes, guardando os lares de vocês e seus familiares. Sabemos que o nosso Deus acampa exército de anjos poderosos para guardar a nossa família. E assim te peço a Deus que acampe exército de anjos nos 4 cantos do lares de cada uma de vocês. Gratidão a Deus pela graça e misericórdia que Ele teve para conosco. Obrigado, fiquem bem em nome de Jesus.